O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos hoje dar continuidade às lições da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2018, classe de jovens e de adultos, onde estamos estudando o livro do profeta Malaquias. O título do estudo de hoje é A Deslealdade Matrimonial e o Culto a Deus. A deslealdade matrimonial e o culto a Deus. Como leitura bíblica, temos o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, do versículo 10 ao 16, onde diz assim o texto sagrado: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei isso: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E porque somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Como texto áureo, temos o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, onde está escrito: porque o Senhor, Deus de Israel, disse que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Como esboço da abordagem que teremos essa lição, teremos a introdução. Depois, primeiro tópico: aliança com mulheres estrangeiras é profana aos olhos do Senhor. A quebra da aliança matrimonial pela deslealdade, o casamento na nova aliança, terceiro tópico, e por fim a conclusão. Pois bem, na introdução temos o seguinte texto. Na lição anterior estudamos a profecia de Malaquias sobre o justo juízo de Deus com relação aos sacerdotes infiéis. Nesta lição examinaremos a profecia de Malaquias sobre a influência profana da deslealdade matrimonial no culto a Deus. Vamos entender como a aliança matrimonial é tratada pelo Senhor com a máxima seriedade e zelo, porquanto a lealdade matrimonial contribui para um culto vivo, santo e agradável a Deus. Na lição passada nós vimos a reprovação de Deus acerca de animais com qualidade
inaceitável que era apresentada no templo, e como isso provocou a ira de Deus, o descontentamento de Deus com relação ao culto que os israelitas estavam oferecendo a Deus nos dias de Malaquias. Hoje nós veremos que a deslealdade matrimonial, a infidelidade no casamento por parte dos israelitas naquele dia, também era uma boa razão para Deus não receber o culto prestado por aquele povo. Então vejamos, irmãos, como que Deus lida com seriedade acerca de todos os aspectos da nossa vida. Na lição anterior nós vimos Deus tratando o culto propriamente dito no templo, mas agora nós temos Deus tratando algo que vem antes do culto, a nossa vida doméstica, o nosso relacionamento em família. Como primeiro tópico temos aliança com mulheres estrangeiras é profano aos olhos do Senhor. Malaquias capítulo 2, versículo 10, 11 e 12, o Senhor diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Pois bem, o plano original do Senhor para com o povo de Israel era formar uma nação constituída por pessoas que compartilhassem uma mesma cultura e espiritualidade segundo a lei de Moisés, a fim de revelar a glória do Senhor às demais nações do mundo. Uma das medidas adotadas pelo Senhor para garantir a unidade cultural e espiritual do seu povo foi proibir terminantemente o casamento de israelitas com pessoas oriundas de nações estrangeiras, porquanto a cultura e a espiritualidade das nações estrangeiras divergiam totalmente do que o Senhor estava desenvolvendo em Israel. Portanto, era saudável para o desenvolvimento dos filhos de Abraão esse isolamento dos demais povos. Lembremos que antes do Senhor se revelar a Moisés ali na sarça ardente, o povo de Israel cumpriu um período de aproximadamente 430 anos de escravidão dentro de uma nação pagã, a saber, o Egito. E após a libertação do povo de Israel por meio do ministério de Moisés, houve a necessidade de Deus estabelecer um padrão de cultura, de costume e também de espiritualidade para Israel. Portanto, o Senhor, através de Moisés, revela todo um código de leis que abrangia a vida civil, a vida espiritual, a vida em família, estabelecendo assim uma cultura e uma espiritualidade em Israel bastante diferente das demais nações no mundo da época, especialmente os povos que ocupavam ali Canaã, território este que seria ocupado posteriormente por Israel. E a preocupação do Senhor em todo o tempo de revelar a lei para o povo foi justamente disso: conservar um povo guardado exclusivamente seu, um povo que era ligado não somente no aspecto étnico, por ser descendente de Abraão, mas também no aspecto cultural e espiritual, e isso por meio da lei de Deus.
E nós observamos também ali no livro do profeta Josué, o Senhor fazendo considerações para que o povo de Israel não se misturasse com os povos das nações pagãs. A ordem era para exterminar os cananeus, heteus, jebuseus, enfim, todos aqueles povos que habitavam ali Canaã, e não fazer qualquer tipo de sociedade, de aliança, de parceria com aqueles povos. Mas nós sabemos muito bem que no final das contas não foi bem assim. O povo de Israel acabou abrindo mão dos seus princípios, e em defesa dos seus interesses carnais acabaram fazendo alianças, acabaram fazendo pactos, sociedades com nações estrangeiras, e isso provocando a ira de Deus. E nos dias de Malaquias esse problema nós encontramos na forma aí de casamentos feitos entre judeus e povos estrangeiros. E o grande problema dessas uniões matrimoniais é que ela acabava contaminando Israel com os costumes pagãos. Israel, ao invés de influenciar conforme o bom propósito de Deus, acabava sendo influenciado. Entretanto, os israelitas contemporâneos de Malaquias estavam transgredindo esse mandamento do Senhor ao estabelecerem aliança conjugal com mulheres, filhas de deuses estranhos, ou seja, mulheres estrangeiras. Aos olhos do Senhor, a união dos israelitas com as filhas de deuses estranhos era uma tremenda profanação da sua santidade, porque além de ser transgressão do mandamento de Deus, era também o primeiro passo para retornar à idolatria. Todas as vezes que os israelitas estabeleceram aliança conjugal com mulheres estrangeiras, a idolatria invadiu Israel e arruinou o relacionamento deles com o Deus de Abraão. Infelizmente, temos esse quadro em Israel. Não era uma coisa inocente o simples casar-se com alguém estrangeiro, por conta das implicações que isso representava, as implicações práticas, em termos de contaminação cultural e espiritual. Os israelitas acabavam por absorver as práticas e os costumes pagãos. Nós vemos Esdras tendo que lidar com esse problema. Casamentos de judeus com mulheres estrangeiras que provocaram a ira de Deus e assim renderam bastante maldição, bastante contrariedade ali sobre o povo de Israel. Esdras capítulo de número 9, no versículo número 1, eu vou ler só apenas os primeiros versículos para nós não nos alongarmos. Diz assim o texto: acabadas pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então observem, nesse outro tempo, o mesmo problema. O povo de Israel se associando a mulheres estrangeiras, provocando a ira de Deus, provocando a indignação de um líder temente a Deus, a saber, Esdras. E notem o quadro: não era somente o povo, mas os sacerdotes, os levitas, os príncipes, os magistrados, ou seja, aqueles imbuídos da responsabilidade de exercer autoridade, governo, e dar o exemplo
de temor do Senhor para o povo estava também se contaminando, né? Então o povo não era um caso isolado, o problema do povo. Todas as camadas da sociedade israelita nos dias de Esdras estavam infelizmente enveredando por esse caminho. Neemias, no capítulo de número 13 também, ele tem que lidar com esse tipo de situação por conta da infidelidade do povo no concerto com Deus, se associando às mulheres estrangeiras. A ira do Senhor com relação a tal pecado era tamanha que ele prometeu extirpar do meio do seu povo os culpados. O Senhor não permitiria uniões abomináveis arruinarem sua comunhão com os israelitas, o povo eleito para a glória do seu santo nome. Privar os israelitas de casarem-se com mulheres estrangeiras era uma verdadeira vacina contra a idolatria e contra os cultos pagãos. Então o Senhor, através de Malaquias, ele não somente revela a sua indignação, a sua reprovação, mas também promete castigar aqueles que estavam se aliançando com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque Deus estava querendo prevenir de um mal futuro. O Senhor estava querendo prevenir que os israelitas novamente praticassem idolatria, se contaminando com as práticas religiosas das nações estrangeiras, e assim o segundo estado do povo se tornar pior do que o anterior. Então nós percebemos aqui o zelo de Deus, irmãos, para com a glória do seu nome, para com a sua santidade, a qual ele ama em absoluto, e também para com o seu próprio povo, amém? O seu próprio povo, qual precisava dessa orientação, dessa correção de Deus, para não se desviar completamente. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, o profeta profetizou assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, observem nessa declaração profética de Isaías o zelo apaixonado de Deus para com a sua própria glória, a qual ele não divide com nenhum outro Deus. O descontentamento do Senhor com as ofertas oferecidas pelos israelitas que uniram-se com mulheres estrangeiras era mais uma prova consistente de como ele considera a condição do coração do adorador antes de atentar para a sua adoração. Precisamos considerar o seguinte fato: o Senhor importa-se mais com a nossa santidade do que com a nossa felicidade. Portanto, é inútil gozarmos o prazer do pecado e oferecermos culto profano ao santo Deus. É comum algumas pessoas, com a finalidade de justificarem o seu pecado, a sua fraqueza, usarem a seguinte expressão: Deus conhece o meu coração. Já ouviram isso? Né? Alegando que, embora ela não seja obediente a Deus, ela ama a Deus. Mas o que é, na verdade, uma incoerência. Porque em João capítulo de número 14, versículo 19, Jesus diz que aqueles que o amam são os que guardam o seu mandamento. Então, quando alguém usa essa expressão: Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não fiz por mal, Ele sabe que a minha carne é fraca, Ele sabe que eu tento ser melhor, que eu ser mais santo, que eu me esforço, mas eu não consigo, como uma forma de se justificar, isso é completamente inválido. Porque quem realmente ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E quando alguém tem verdadeiramente consciência,
convicção de que Deus conhece o seu coração, isso lhe dá mais temor e tremor para se guardar. Como bem escreveu o sábio Salomão: de tudo que tem de guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então o fato de Deus conhecer o nosso coração, irmãos, não é um pretexto para relevar as nossas falhas, nossos pecados. Muito pelo contrário, é uma boa razão para nós buscarmos mais diligentemente graça em Cristo, para nós vivermos pela fé, obedecermos a Deus pela fé e assim cumprirmos com o seu propósito. Então, há muitas pessoas que às vezes alegam uma sinceridade, mas na verdade estão erradas no tocante a esse assunto, com união com mulheres estrangeiras ou com pessoas incrédulas, trazendo para o nosso contexto de nova aliança. Há jovens que arrumam uma série de desculpas e justificativas para alguém do mundo. Mas existe algum argumento válido para isso, irmãos? Não existe. Existe alguma justificativa válida para um jovem crente em Cristo namorar uma moça incrédula? Existe alguma justificativa válida para uma moça crente, nascida de Deus, namorar um moço, ou propor a se casar, com um moço que seja incrédulo, que seja filho de Deus estranho? Não existe. Contudo, nós frequentemente vemos jovens incorrendo nesse erro, mesmo tendo diante de si o exemplo de fracasso de outros que insistiram nesse erro. Então eu me lembro que antes de me casar, antes até mesmo de namorar a irmã Maíses, o texto de Esdras capítulo 9 e Neemias capítulo de número 13 foram textos que falaram muito ao meu coração e colocaram muito temor de Deus na minha vida, e me fizeram focar no propósito de Deus no tocante a estabelecer uma aliança conjugal com alguém que apresentasse a mesma fé, o mesmo espírito e a mesma visão de propósito que eu tinha na minha vida. E graças a Deus, irmãos, eu posso dizer que valeu a pena obedecer. Graças a Deus desfrutamos hoje de um casamento abençoado, debaixo da graça de Deus. Deus nos tem abençoado de forma assim tremenda. Mas confesso para os irmãos que enquanto estava Deus estabelecendo esse propósito, convicção no meu coração, antes de namorar a irmã Maís, noivar, casar com ela, fui bastante tentado, bastante provado com relação a propostas que surgiram de moças do mundo. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, está realmente estabelecida, firmada, alicerçada no nosso coração, o que prevalece é a palavra, o que prevalece é a vontade de Deus, para que o nome dele seja então glorificado em nossas vidas. Passando para o próximo tópico, a quebra da aliança matrimonial pela deslealdade. Então o primeiro problema aqui abordado foi o casamento com mulheres estrangeiras, e agora nós vamos abordar o problema de deslealdade dentro do casamento de judeu com judeu mesmo, que era alvo também da desaprovação de Deus. Malaquias 2,13 diz assim: ainda fazei isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor
Deus Israel diz que aborrece o repúdio, o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. No plano original de Deus, no plano original do nosso Criador para o desenvolvimento da humanidade, a aliança matrimonial ocupa uma posição fundamental, pois somente matrimônios saudáveis podem gerar uma sociedade saudável e produtiva. Todas as sociedades ao longo da história que desprezaram o valor do casamento acabaram por experimentar uma decadência moral, política, econômica e por fim perder a sua soberania enquanto sociedade, tribos, cidades, nações, enfim. O desprezo do propósito divino original para com o casamento sempre resultará em efeitos nocivos para o bem comum, seja de uma única família ou seja para uma nação inteira. Nos últimos anos, a família tem sido alvo de muitos ataques ideológicos propostos por grupos que querem remodelar o padrão de família, padrão esse estabelecido pelo nosso Criador desde a criação. Esse ataque à família, ao padrão bíblico, divino de família, ele tem por objetivo, desestabilizar a sociedade, desestabilizar famílias, remover a autoridade que é legítima dentro do âmbito familiar e transferir isso para o Estado. Então nós vemos que, por um lado, há um ataque ao padrão bíblico de família, e por outro lado há uma interferência cada vez maior do Estado, por meio de leis, por meio de emendas parlamentares, decretos, enfim, para interferir no governo da família, interferir no costume da família. Algo que nós vemos ao longo da história que não deu certo em outras nações, e não tem o porquê de dar certo aqui no Brasil. Eu louvo a Deus pelo despertamento que Deus fez na igreja brasileira, especialmente nesse ano, para acordar, para perceber a artimanha de Satanás e seus demônios, os quais, articulando a política, articulando aí ideologias, pretendia realmente destruir com o padrão que nós temos de família. Eu vejo que a igreja exerceu um papel fundamental, mas eu creio que a igreja precisa de se aprimorar mais ainda no tocante a resistir a essas ideologias propostas especialmente pelos comunistas, ditos comunistas socialistas, para que a glória de Deus seja defendida, irmãos, para que a palavra de Deus seja defendida como modelo de fé, de prática, como modelo de vida para nós, como igreja, e até mesmo para aqueles que estão no mundo, que de alguma forma, ainda que não estejam em Cristo, copiam o modelo bíblico. Não é somente os cristãos que estabelecem uniões matrimoniais entre um homem e uma mulher conforme um padrão bíblico. Nós temos pessoas de outras profissões de fé também, até mesmo pessoas que não têm qualquer tipo de profissão de fé, mas a influência cultural judaico-cristã acaba estabelecendo esse padrão na sociedade, e uma minoria quer mudar isso. Nunca deu certo, nunca funcionou e jamais funcionará. Então, a preocupação de Deus aqui com Israel, de que os israelitas fossem leais
na aliança matrimonial a qual eles haviam estabelecido com seus cônjuges, dizia respeito também à qualidade de culto, mas também à qualidade de sociedade, de uma sociedade organizada, de uma sociedade saudável, de uma sociedade produtiva. Infelizmente, nós sabemos que a maioria dos jovens que hoje estão encarcerados sofreram algum tipo de abandono ou rejeição familiar. 80% da população carcerária brasileira é composta de jovens de idade entre 18 e 25 anos. Um dado alarmante, que aponta para a realidade de uma juventude que está fracassando. E por que estão fracassando? Porque os pais estão fracassando. Os pais estão fracassando na responsabilidade dos mesmos de transmitir valores, princípios, para que os seus filhos sejam pessoas de bem, pessoas de responsabilidade, pessoas produtivas, pessoas que tenham prazer de comer do fruto do suor do seu rosto, e não de tomar o que é de pessoas alheias. Então, a bancarrota moral que o Brasil tem desfrutado, infelizmente tem a sua origem na desvalorização do casamento. Observe, irmãos, como que à medida que o divórcio se multiplicou, a criminalidade também se multiplicou. São estatísticas que andam lado a lado, que estão evoluindo, infelizmente, lado a lado. Então, a primazia de Deus, o cuidado de Deus com a família tem um propósito, tem uma razão, que nós não podemos de forma alguma desmerecer ou tratar de forma leviana. Pois bem, 1 Pedro capítulo de número 3, versículo 7, Pedro faz uma declaração poderosa sobre a lealdade conjugal, a cumplicidade dentro do casamento, quando ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. É interessante que Jesus, no Sermão do Monte, ao falar sobre adultério, ele fala a respeito de um homem atentar para uma outra mulher e cobiçar a mesma em seu coração. E agora Pedro, neste versículo bíblico, ele se dirige aos homens para que eles coabitem com entendimento, com respeito, com carinho, vamos dizer assim, dando honra à mulher como um vaso mais fraco. Parece que há aí uma cobrança especial aos homens, tanto pelo mestre quanto pelo santo apóstolo. Embora nós vemos também Paulo falando da submissão das mulheres aos maridos e tudo mais, observe, irmãos, que esse texto de Pedro e o texto que eu citei do Sermão da Montanha, no que diz respeito ao adultério, aborda tendências masculinas. Há uma tendência maior de infidelidade nos homens do que nas mulheres. Isso é comprovado pelas estatísticas, que os homens traem muito mais do que as mulheres, muito mais. Por um outro lado, o respeito que Pedro orienta que os homens têm para com as mulheres, leva em consideração uma tendência masculina também de ser agressivo, de ser estúpido, por que não dizer grosseiro. E nós
observamos a necessidade aí de haver delegacias de polícia especializada em atender mulheres vítimas das agressões dos homens. Se eu não me engano, 95% da população carcerária brasileira é composta por homens, 95 ou 96%, se eu não estou errado. A maioria dos crimes, principalmente os hediondos, são cometidos por homens. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela lida com a nossa natureza, ela lida com a nossa realidade, ela lida com a inclinação que há em nós. Está tudo previsto aqui na palavra de Deus para o nosso bom conselho, para que nós venhamos realmente a viver de forma a agradar a Deus. Observe que o mesmo princípio abordado por Malaquias, no texto que nós estamos analisando na lição de hoje, de que a deslealdade matrimonial atrapalha ou impede o culto a Deus, está sendo compartilhado aqui por Pedro. A orientação de Pedro é que o marido tenha cuidado com a sua esposa, para que as suas orações não sejam impedidas. Mas impedidas do quê? De achegarem diante do trono de Deus, de serem ouvidas por Deus e atendidas por Ele. Então nós não podemos, irmãos, tratar de forma leviana esse assunto, dada a seriedade dele. Então casais que estão vivendo crises, discórdia, contenda com frequência, a vida espiritual também está sendo prejudicada. A oração, a intercessão está sendo bloqueada. Agora vocês conseguem imaginar um casal alimentando raiz de amargura de um para com o outro? Eu estou falando de um casal crente, cristão. Como que eles ficarão desprotegidos de qualquer outro ataque do inimigo, visto que as orações estão impedidas? Eu costumo enfatizar bastante lá na nossa congregação que o diabo, antes de nos derrubar, primeiro ele esfria a nossa fé. E a raiz de amargura, irmãos, é um dos principais instrumentos diabólicos para esfriar a fé, para bloquear a oração, a adoração, para minar ministérios, para desvirtuar lideranças. E dentro da relação conjugal nós temos um campo fértil para discórdia, se nós não formos vigilantes. Por quê? Dado o número de horas que nós estamos presentes entre família, como casal, enfim, essa interação frequente, contínua, pode oferecer oportunidades para atritos, conflitos, discórdias, que se não forem sanadas rapidamente, se não atentarmos para aquela verdade, não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira, corremos o risco de ficarmos espiritualmente desguarnecidos, sem a devida blindagem do revestimento do poder contra as astutas ciladas do diabo. Vamos avançar. No texto da lição, o Senhor revelou a Malaquias 3 razões principais para o seu repúdio ao divórcio. Primeiro, ele relembra o seu próprio testemunho da união de cada homem com sua mulher e dos votos feitos por ambos a fim de firmarem uma perpétua aliança. O casamento diante dos olhos de Deus não é um mero contrato, o qual pode ser invalidado a partir da quebra de qualquer uma das suas cláusulas. O Senhor vê o casamento como uma aliança, cujo fim se dá apenas com a morte de uma das partes. Uma aliança matrimonial é um pacto perpétuo de lealdade e não um acordo momentâneo de conveniências. A segunda razão para o Senhor repudiar completamente o divórcio leva em conta o seu projeto original de unir um homem a uma mulher para fazer de ambos uma só carne.
O divórcio é a rejeição da vontade de Deus para com o casal. Logo, é uma explícita desonra à sua sabedoria e glória. A verdade tem que ser dita: todos que se opõem ao Senhor tornam-se cacos sobre outros cacos. Alguém pode até escolher o divórcio como um meio para tentar solucionar os problemas atuais de seu casamento. No entanto, não poderá evitar as consequências geradas por sua decisão. A terceira razão é o ódio de Deus com relação ao divórcio, pois ele enxerga no divórcio uma forma de violência, onde a vida do casal e a família é agredida e prejudicada, bem como a honra do Senhor. Na cerimônia de um casamento, são feitos votos. Votos esses que constituem a aliança matrimonial. Votos estes que o cerne é a lealdade, é a fidelidade até que a morte os separe. Durante a cerimônia de um casamento, o nome do Senhor é invocado. Os olhos do Senhor presenciam a formação, o estabelecimento dessa aliança, a proclamação dos votos. A igreja de Cristo é testemunha dessa aliança. Agora, quando essa aliança é quebrada, é desfeita, irmãos, como que fica o testemunho de Deus? O testemunho da igreja? Percebe? Percebe a seriedade com a qual Deus trata esse assunto? E seriedade é essa que às vezes jovens ingressam no casamento sem considerar devidamente o como que o Senhor vê e considera uma aliança matrimonial diante dos seus olhos. O Senhor tem por propósito na aliança matrimonial unir o homem e a mulher, fazer deles uma única só carne, sobejares o Espírito, e a partir dessa união produzir uma geração de piedosos, de filhos ensinados na doutrina e no temor do Senhor. É notório em algumas culturas, irmãos, uma cultura judaica até os dias de hoje, a cultura muçulmana até os dias de hoje, o zelo que os casais dessas culturas têm para com a educação dos seus filhos. É algo assim impressionante. Crianças muçulmanas decoram trechos e trechos do Alcorão logo que aprendem a ler e escrever. Os rapazes principalmente são levados pelos pais na mesquita, nos horários ali determinados para rezarem. São intensamente doutrinados no Alcorão, a ponto de a conversão de um muçulmano que foi doutrinado pelos pais ser algo difícil. É óbvio que toda conversão de um pecador, independente da sua tradição religiosa, é um milagre de Deus. Mas o que eu quero dizer é que uma pessoa que foi doutrinada no islamismo ou no judaísmo pelos pais desde a meninice, a resistência para com o evangelho de Cristo ela é muito maior. Digamos que seja uma muralha muito mais alta e muito mais espessa para se transpassar com o evangelho e atingir o coração das pessoas. E nós cristãos, infelizmente, irmãos, somos um tanto levianos no que diz respeito ao ensino, à doutrinação dos nossos filhos na lei do Senhor, no evangelho da graça. Não quero com isso generalizar, como se ninguém fosse competente no que diz respeito à educação dos seus filhos, mas
como dirigente de igreja, como alguém que está em contato diário com a realidade e a necessidade do povo, irmãos, eu vejo que nós precisamos de melhorar muito, muito. Os pais não podem simplesmente terceirizar a educação dos seus filhos para a igreja, a educação cristã, né? O doutrinamento bíblico para a igreja, não. Há algo que precisa ser feito em casa, que é intransferível, que pastor não faz, que professor de escola dominical não faz. E o Senhor também, Ele repudia o divórcio, porque Ele vê no divórcio uma forma de agressão. Quantas lágrimas são derramadas num divórcio? Seja pelos cônjuges, seja pelos filhos, seja por sogro e sogra, de ambos os lados. Quantas contendas e disputas se desencadeiam após um divórcio? Inicialmente, o divórcio é visto como um escape para solucionar a incompatibilidade de gênero, as discórdias, as contendas, mas depois descobre-se que, após o divórcio, as contendas só assumem outras formas, dizem respeito a outras questões, mas a inimizade normalmente continua, e o dano se multiplica, lamentavelmente. Então Deus tem boas razões para abominar o divórcio. Pois bem, no último parágrafo do segundo tópico, temos a responsabilidade como filhos de Deus de considerar com a máxima seriedade a perspectiva do nosso Pai Celestial com relação ao casamento e ao divórcio. Do contrário, vamos assimilar os valores defendidos e propagados por uma geração má e incrédula. Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Ou seja, temos que ficar com o padrão da palavra, não com as invenções e as inovações são próprias do mundo. Precisamos prevalecer pela palavra de Deus. Passando para o terceiro tópico, com o título O Casamento na Nova Aliança. Vamos ler Efésios capítulo de número 5, versículo 22 em diante, onde diz assim o texto sagrado: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Se alguém considera excessivamente rigoroso o conceito de casamento e divórcio, conforme descrito por Malaquias na antiga aliança, seria bom observar na nova aliança a intensificação desse rigor. Conforme Paulo escreveu aos Efésios, a aliança matrimonial firmada entre um homem e uma mulher serve como alegoria para a revelação entre Cristo e a igreja, e a relação de Cristo à sua igreja serve como padrão de amor e submissão para os casais cristãos.
A graça divina manifestada por meio de Jesus Cristo proporciona ao cristão a competência necessária para ele vivenciar um padrão tão excelente para a aliança matrimonial. Por isso, o casamento cristão deve ser estabelecido por casais verdadeiramente regenerados pelo poder do Evangelho da Graça. Não é lícito ao cristão estabelecer uma aliança com alguém não regenerado, pois isso constitui-se uma forma de julgo desigual, semelhante ao que foi combatido por Malaquias. Quando o fiel une-se com o infiel, o resultado certamente será devastador, porque tal união será marcada por frequentes discórdias. A leitura do texto de Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 33, tem que causar um impacto significativo em nós, irmãos. Significativo em nós. Dada a responsabilidade que repousa sobre o casamento cristão. A lealdade do casamento cristão sendo uma figura da lealdade do relacionamento entre Cristo e a igreja e Cristo. E o relacionamento de Cristo e a igreja servindo como padrão para o nosso relacionamento matrimonial. Cristo dispôs a morrer pela sua esposa, dar o seu próprio sangue. Cristo enfrentou tudo e a todos a favor da sua esposa. Ele venceu a contradição dos pecadores. Ele confrontou a religião, ele confrontou o poder político. Ele venceu a morte em sua ressurreição. Ele venceu o pecado em sua crucificação. Tudo por quê? Por amar a sua esposa. Eu não diria que seja uma moda, mas talvez seja por conta da necessidade. Há um grande número de pregadores ou palestrantes evangélicos especializados no assunto família. Tenho certeza que todos os irmãos conhecem aí um bom número desses pregadores, pastores, palestrantes. Mas após ouvir boa parte das mensagens desses palestrantes, eu percebo que eles, na sua maioria, cometem um erro comum. Eles usam ou tentam usar a psicologia para sanar os problemas do casamento. Mas eu não vejo esses pregadores ou palestrantes aplicarem o evangelho à realidade do casamento. Então, são propostas que se assemelham a band-aid para tratar um fêmur quebrado. Não tem como, né, irmãos? Alguém com fêmur quebrado precisa de algo bem mais do que um band-aid. Então as necessidades profundas do coração humano são saciadas somente com a revelação do Evangelho. Amor romântico, romantismo não é suficiente, irmãos, para tornar um casamento saudável. Romântico até o ímpio consegue ser. O casamento cristão ele é saudável quando o amor sacrificial,
O amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações governa as nossas afeições e pensamentos. Eu noto que a ausência da pregação genuína do Evangelho em boa parte das igrejas, além de formar uma geração de falsos convertidos, priva cristãos um alimento bíblico saudável, de um pão vivo, que lhes assegure uma fé sólida e inabalável, para viver uma vida cristã autêntica. Mais do que bons conselhos para um casamento saudável, nós precisamos olhar para a cruz do Calvário, meus amados. Precisamos olhar para as chagas de Cristo. Precisamos observar e entender que o nosso cônjuge é tão carente da graça de Cristo quanto nós. Que nós somos tão ou mais imperfeitos e fracos que os nossos cônjuges. O Evangelho nos dá essa humildade. O Evangelho nos dá a humildade necessária para nós substituirmos a crítica e a censura pelo diálogo e pela intercessão, e assim construir um casamento que seja saudável, que seja uma representação bíblica do relacionamento entre Cristo e a igreja. Embora Moisés tenha dado a carta de divórcio aos israelitas, em função da dureza do coração dos mesmos, na nova aliança o casamento é indissolúvel e até a morte. Os participantes da nova aliança receberam um coração de carne no lugar do antigo coração de pedra, o qual era insensível, indiferente e irreconciliável com relação a Deus e aos seus mandamentos. De posse de um novo coração cheio do Espírito Santo e disposição em obedecer ao Senhor, o cristão pode desfrutar de uma relação conjugal marcada pelo amor e pela harmonia. Enquanto muitos discutem se pode ou não o segundo casamento, e quando ambos os cônjuges estão vivos, eles mal se dão conta que o Senhor não quer nem o divórcio, quanto mais o segundo casamento. O divórcio já está errado, já está reprovado. O segundo casamento, quando ambos os cônjuges estão vivos, então piorou. Vemos em Marcos capítulo de número 10, o Senhor deixar claro que o segundo casamento, enquanto os cônjuges estiverem vivos, constitui-se adultério. Marcos 10, versículo 1: E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto o que Deus juntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também adultera com ela. Ou seja, está claro
Eu acredito que não é preciso nem jejuar e orar 21 dias, como fez Daniel, para ter a interpretação desse texto, para ter a revelação desse texto. Está claro, no próprio texto, a ordenança do que o Senhor faz sobre a sua reprovação em relação ao divórcio. Casou-se, aliançou-se, tornou-se uma única só carne, indivisível, indissolúvel. Na antiga aliança, o divórcio foi permitido, levando em conta a dureza do coração dos israelitas. Mas aquele que está em Cristo, irmão, tem um coração duro? Aquele que está em Cristo, que foi justificado e regenerado pela fé, ainda tem um coração de pedra? Insensível, indiferente para com o Espírito Santo, incapaz de perdoar e exercer misericórdia? Já pararam para refletir nisso? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele mau gênio, aquela ira, aquele ciúmes descontrolado tem que ser crucificado com Cristo, irmãos, para dar lugar a uma nova geração, a uma nova criação em Cristo, uma nova vida em Cristo. Sermos feitos mansos e humildes de coração. Tito, capítulo de número 3. Há um texto que eu aprecio muito. Tito, capítulo de número 3, versículo 3. O versículo 3 aqui, irmãos, é o retrato em HD da minha vida e da sua vida antes de Cristo. Olha o que está escrito: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências de deleite, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eu e você antes de Cristo. Agora, a partir do versículo 4, Paulo fala da obra que Deus fez em mim e em você através de Cristo. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aleluia! Essa é agora a obra de Cristo em nós. Crer no Evangelho de Cristo, irmãos, não é uma mera mudança de religião, mas sim uma transformação radical do nosso interior, da nossa disposição para com Deus e para com o próximo. Aquele que está em Cristo é recriado pelo Espírito, é renovado, é lavado pelo Espírito, e torna-se apto a praticar as boas obras, não para o próprio orgulho, não para a própria autoexaltação e promoção, mas para a glória daquele que o salvou, para a glória daquele que o chamou para tomar parte nessa tão grande e maravilhosa salvação.
Então vejamos que em Cristo nós temos tudo o que é necessário para termos uma aliança conjugal realmente perpétua, que terminará somente com a morte de uma das partes. E eu creio assim, irmãos, me permitam dizer, que o casamento debaixo da graça de Cristo não é um casamento de suportar, não. Entende o que eu quero dizer? Não é um casamento de tolerância, não. É um casamento de unidade mesmo, de união, de afeições sinceras, espontâneas, de uma cooperação mútua, de talentos de marido, talentos da esposa, para o cumprimento de um propósito. Eu creio assim. Eu creio que Deus me uniu à minha esposa, não somente para a minha alegria, para a alegria dela, mas também para nós cumprirmos um propósito, uma missão, que sozinho eu não cumpriria, que ela sozinha jamais cumpriria. Precisa haver uma união dos talentos, marido e esposa, para que o propósito do casal se cumpra, inclusive nos filhos. Conclusão: o Senhor invariavelmente reprova a aliança matrimonial de um fiel com um infiel, por tratar-se de uma forma de julgo desigual capaz de gerar muitos transtornos. O casamento é um projeto de Deus para garantir o bem-estar da humanidade. Logo, a violação dos seus princípios causará a ruína de qualquer sociedade. Assim como Deus reprovou os israelitas por firmarem aliança com mulheres estrangeiras, Ele reprova a aliança feita entre um fiel e uma fiel, ou vice-versa. Casamentos marcados pela graça divina são verdadeiros faróis para alumiar essa geração marcada pelo crescente número de divórcios e segundo casamentos. Os casais cristãos têm uma dupla responsabilidade, porque suas vidas precisam honrar a Deus e ser exemplo de piedade para o mundo. Portanto, precisamos atentar mais diligentemente para as admoestações do Senhor concernentes ao casamento, para experimentarmos a plenitude de suas bênçãos. Está aí a nossa quinta lição, cujo textual: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.